Olá, boa tarde. A gente vai dar prosseguimento hoje ao capítulo 2, ainda sobre vetores no R2 e R3. Na aula anterior, vocês viram com a professora Grata a decomposição em R2 e aí alguns conceitos fundamentais sobre o que é uma base canônica, depois uma base ortonormal e como se decompunha vetores de R2. Agora a gente vai extrapolar um pouco esses raciocínios para decompor em R3, né? Que a gente vai chamar de decomposição no espaço, certo? Então, para ter um espaço, a gente precisa de uma base também. E agora, como o espaço tem 3 dimensões, é lógico a gente supor que essa base tenha que ter 3 vetores. Agora, é importante que esses vetores não sejam os 3 coplanares, certo? Por quê? Imagine, a gente já estudou um pouco de coplanaridade, se os vetores forem coplanares, eles vão ficar em 2 dimensões, né? Fazer um esboço rápido aqui, plano como a gente está acostumado, né? Se eu tivesse 3 vetores, quaisquer, U, V e W, os 3 coplanares eu me mantenho no plano e não é o que eu preciso agora, né? Eu preciso formar um espaço, então eu preciso que um desses vetores não seja coplanar aos outros 2 ao mesmo tempo, certo? A gente vai ver isso um pouco melhor. Então, supondo que a gente tenha 3 vetores, V1, V2 e V3, não coplanares, qualquer vetor do espaço tem que ser uma combinação linear desses 3 vetores. Combinação linear vocês também já viram, né, na parte anterior desse capítulo. Significa que, dados os vetores da base, eu consigo, através de 2 operações, né, que é a soma de vetores e a multiplicação por escalares, eu consigo formar algum vetor. Quando a gente chega efetivamente no espaço, né, a gente tem mais ou menos essa organização. Essa organização que vocês veem à esquerda da lâmina é uma representação, a mais simples possível para a gente se mover, do que vem a ser o espaço. Esse seria o espaço que a gente vai trabalhar agora, né? Observem que ele é dividido então em 8 partes, né? Tem 4 partes acima e 4 partes abaixo. Isso fica relativamente simples de lembrar no momento em que, quando vocês trabalhavam no plano, que vocês tinham os eixos X e Y, tinha apenas 4 partes. Quando agora eu coloco o terceiro vetor, né, não coplanar os outros, digamos um vetor que entrasse no quadro nesse ponto, né, um vetor que apontasse daqui, eu formo 4 partes. 4 partes em cima e 4 partes embaixo, que são essas 4 partes que a gente tem aqui em cima e essas 4 que a gente tem embaixo. Por isso a gente diz que o espaço é dividido em 8 partes e aí cada uma delas chamada então de octante. Esse que a gente destacou em azul para vocês é o que vai ser chamado de primeiro octante. É aquele que tem os 3 eixos positivos. A gente vai dizer que esse é o eixo X, esse é o eixo Y e esse é o eixo Z. O eixo Z é o eixo que a gente acrescentou agora ao plano para dar as 3 dimensões. Outra analogia que a gente faz para se organizar, porque o nosso objetivo agora vai ser se movimentar dentro desse espaço, né? Então eu preciso conhecer bem as partes dele. Voltando para o plano, né, que a gente tinha dividido em quadrantes, esse era o primeiro quadrante, o segundo, o terceiro e o quarto. A gente vai fazer essa mesma organização numérica, essa mesma disposição, só que agora no espaço. Então, essa primeira parte vai ser o primeiro octante. Depois aqui o segundo octante, o terceiro e o quarto. Observem que é a mesma ordem feita ali, só que considerando agora um eixo para dar a altura. E depois que eu fechar todo o primeiro ciclo, eu recomeço a parte de baixo na mesma ordem. Então aqui é o quinto octante, o sexto aqui atrás, o sétimo aqui e aqui no final o oitavo. Correto?
Os outros detalhes que a gente precisa analisar então dessa composição do espaço, né? A gente tem aqui os desenhos separados, e a gente observa então que o espaço, né? Aqui a gente teria os três eixos, né? O X, o Y e o Z. Os três eixos têm a sua parte positiva e negativa. Aqui onde eles se encontram é a origem, a parte para onde aponta então positivo, os prolongamentos negativos, bem semelhante ao que vocês faziam no plano, né? Só que agora em 3 dimensões. Esses desenhos separados são feitos aí para ressaltar que, na verdade, o espaço é a junção ou a intersecção de 3 planos, né? Um plano que um plano que passar, que contiver os eixos x e y, é um plano chamado de XOY. Esse O faz referência à origem ou simplesmente plano XY. No plano XY, vamos começar a anotar essas coisas interessantes. No plano XY, o Z é 0, porque eu estou só na parte baixa do meu espaço. Quando o meu plano contém os eixos X e Z, ele é chamado de plano XOZ ou apenas XZ. Neste plano XZ, o Y é 0. O terceiro plano que dá origem ao espaço é aquele que contém os eixos Y e Z, então chamado de YOZ ou de YZ. Neste plano, o x é igual a 0. O que significa isso, né? Significa que em cada um desses planos coordenados, a terceira coordenada dos pontos que ali estão vão ser sempre nulos. Isso é uma informação bastante importante que a gente vai precisar ao longo da disciplina. Cada ponto no espaço, então, agora é determinado por 3 coordenadas, né? Se eu tenho um ponto P de R3, ele vai ser representado por uma terna. Lembrem que as coordenadas têm que ser dadas em ordem, então a gente chama de terna ordenada. As coordenadas de x, y e z, cada uma referente a um eixo, cada uma representando, ou melhor, as 3 juntas representam uma combinação linear. O x, a coordenada x é chamada de abscissa. A coordenada y de ordenada e a coordenada z de cota, que é o mesmo nome que se dá aos eixos x, y e z, certo? Então, por fim, um vetor do tipo xi mais yj mais zk dá para nós aqui 2 informações que são as que a gente vai começar a trabalhar mais seguidamente, né? Primeiro que esse I, J e K são os vetores da base canônica do R3. Essa base é ortonormal e esses vetores são escritos cada um assim. O I é 1, 0, 0, o J é 0, 1 e 0 e o K é 0, 0, 1. Essa é a base mais simples para representar o R3, consequentemente para se trabalhar na R3. Então é uma opção. A gente poderia trabalhar com outras bases, mas essa é aquela que satisfaz melhor e mais facilmente as nossas necessidades. Então qualquer vetor pode ser escrito dessa maneira, significa dizer que eu tenho um vetor que é x, 0, 0, mais 0, y0, mais 0, 0, z. O produto, né, de x, y, z por cada vetor dessa base. Como a gente já sabe fazer essa soma, eu consegui então um vetor x, y, z, que é a maneira genérica de representar qualquer vetor de R3. Então aqui a gente para a aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima. Ficou bom?
eu achei meio enrolado.